Olá pessoal, vamos falar sobre a Hyper-V 3.0, presente na versão Developer Preview do Windows Server 8, né? Já que é Developer Preview, todo mundo já sabe que ainda vai ter muitas versões, muitos aprimoramentos para acontecer até a versão final, né? E um deles, queria mostrar, é mover máquinas virtuais entre hosts e ela ligada, tudo isso sem storage. Então tem um host com várias máquinas virtuais, com seu VHD, com seus arquivos de snapshot armazenados em seu próprio HD, e essa eu vou mover para um outro host com ela ligada sem os usuários, meus clientes, perceberem. Tá? Essa transferência. Então aqui eu tenho os dois hosts, SRV118 e SRV118-H2. Essa é a máquina que eu vou mover, é a test02. O ipconfig ele me dá a informação que o IP dela é o 92.168.0.204. Tá? E eu vou mover essa máquina que está no SRV118-H2 para SRV118. Tá? Vale lembrar mais uma vez, não temos storage e os arquivos, o VHD, os arquivos de snapshot, toda essa estrutura de arquivos necessária para a máquina test2 existir está em um host. Então essa cópia de arquivos ela vai existir. Tá? Então aqui estamos realizando um ping-t no 92.168.254, que é a VM de nome test2, para ilustrar que no momento da transferência, né, no momento do move de um host para o outro, essa minha máquina virtual não irá sofrer de perda de pacote de conectividade. Então aqui, ó, vamos mover a máquina virtual e toda a sua estrutura de armazenamento, ó, Move Virtual Machine and Storage para outro Hyper-V Server. Então agora, qual é a máquina destino? É o SRV118.118.Amazônia. Quais são os arquivos? Todos esses arquivos, né, que constituem a máquina virtual podem ser transferidos, ou parte deles. Posso mover eles para localidades, áreas de armazenamento diferentes, ou todos no mesmo ponto. E agora eu vou escolher qual seria esse único ponto. Então lá no meu servidor SRV118 eu vou instruir que os arquivos serão copiados para a pasta CVMs. Ok? Vamos lá, finish. Processo vai iniciar. Ok, deixa eu ajustar aqui, ó. Pronto, tudo que eu preciso para a gente contextualizar o background dessa operação de move, né? Essa transferência entre máquina virtual de um host para o outro. Detalhe: a máquina ligada e sem storage. Tá? Então, abrindo aqui o novo Task Manager, monitorando CPU, memória, disco e rede. Na medida que eu for explicando, a gente vai alternando para ver os valores, tá, de todas essas grandezas de processador, memória, disco e rede, nesse processo de transferência de uma máquina virtual de um host para outro. Tá? Então vamos lá. Em que situação que eu poderia realizar essa operação? Vamos suponhamos que eu preciso desligar o meu servidor origem para poder migrar o hardware, fazer algum desligamento para poder fazer algum upgrade, substituição de peças que não sejam possíveis de serem realizadas com o servidor ligado. Eu preciso mover essas máquinas virtuais que estão alocadas, né, que estão postadas, armazenadas nesse meu host em questão. Tá? Outros fatores que vão impactar diretamente na velocidade com que esse processo ocorra. Tá? Os discos, tá? O arranjo de disco deve ser o mais performático possível, tanto fisicamente quanto o próprio arranjo. Tá? E também deve suportar uma certa redundância, né? Porque a gente está falando de uma cópia de arquivos de um HD de um host para outro HD de outro host. Tá? Uma outra situação interessante seria a gente ter uma rede não mais 10/100, mas uma rede gigabit, bastante comum, né? Pelo menos entre os servidores, então uma rede de alta velocidade, para que essa transferência de
arquivos das máquinas virtuais seja o mais rápido possível, né? Uma outra característica, uma outra feature, né, importante no Hyper-V 3.0, já presente no Developer Preview do Windows Server 8, é um suporte nativo ao NICTIN. Então você consegue fazer o agrupamento de placas de rede, tendo uma velocidade maior e também uma certa redundância nesse conjunto de placas, né? O que nas versões anteriores não era suportado, né? Então quem tinha que fornecer esse agrupamento de interfaces de rede, né? Quem tinha que realizar o NICTIN era o próprio fornecedor de placas de rede, né? Hoje já está nativo no Hyper-V 3.0, na versão Developer Preview. Imagine as novidades, os aprimoramentos, as novas features que virão até o lançamento do produto final, tá? Bem, então aqui a gente já está movendo. Uma outra situação interessante seria a gente mover a máquina virtual ligada à quente, né? Então quem estiver consumindo os serviços dessa minha máquina virtual, desse servidor que está sendo movido, não vai sentir impacto nenhum. Então suponhamos que eu preciso no sistema operacional do host do SRV Win8-H2, eu preciso aplicar um patch ou alguma coisa no âmbito do sistema operacional. Eu preciso dar um boot no meio da minha janela de produção, suponhamos. Então a gente pode fazer essa remoção, essa transferência de máquina virtual e também de todos os seus arquivos de um host para outro, tá? Dessa forma, sem que haja indisponibilidade para os usuários. Vocês percebam aqui, ó, que vez ou outra no meu ping-t ali no command prompt, o tempo de transferência ali, né, os milissegundos do meu ping-t às vezes dá um salto para um valor maior que 1 milissegundo. Então a gente já pressupõe, né, que existe alguma nessa logística, né, de transferência de uma máquina virtual de um host para o outro, tenha muita coisa acontecendo em background, tá? Uma outra situação também que vai complementar esse cenário é a adoção do System Center Virtual Machine Manager, né? E toda a suíte System Center 2012 para poder comportar e suportar, né, todo esse ambiente virtualizado com monitoramento, inventariando, enfim, tudo que nós vamos ver nos outros vídeos sobre a família System Center agora na versão 2012, ok? Então, vamos lá. Deve estar lá nos momentos finais desse processo de transferência de máquina virtual de um host para o outro, lembrando, sem storage, ok? E esse cenário que eu estou mostrando para vocês, a rede não é gigabit, ok? E os discos não são tão performáticos assim. Então por isso, quando vocês forem implementar isso ou reproduzirem essa demo no ambiente de produção de vocês, essa transferência vai estar muito mais rápido, ok? A ideia é só mostrar um novo recurso, uma forma bem didática, bem simples, como é que essa operação ocorre, tá? Então aqui, momentos finais do processo de transferência, ok? Logo a gente já vai ter o primeiro sintoma aqui. A conexão que eu tenho com a máquina virtual vai cair, vai pedir para reconectar, e um pacotinho ali do meu ping-t será perdido. Opa, aconteceu agora, pronto. Esse é o exato momento em que a máquina virtual sai de um host e vai para o outro, ok? Vale lembrar mais uma vez, sem storage, tá? Então os arquivos mesmo, o VHDX, os snapshots foram movidos para outro servidor, ok? Outra questão, essa é mais uma feature e não é uma característica que irá substituir, né, as VMs em cluster, que seria um cenário de alta disponibilidade. É um complemento, não substitui, ok, pessoal? É só uma nova característica implementada no Developer Preview do Windows Server 8. Então vamos reconectar agora ela em outro host, realmente é ela, o 92.168.0.204, agora ela no host SRV Win 8, tá bom? Então é assim que funciona.
e a gente já poderia desligar e fazer qualquer manutenção no âmbito de sistema operacional ou de hardware naquele servidor. Ok, pessoal, falamos de Hyper-V 3.0. As novas características que estarão disponíveis, já estão disponíveis na versão Developer Preview do Windows Server 8, movendo máquinas virtuais entre hosts, as VMs ligadas, seria a remoção, como diz popularmente, a quente. Espero que tenham gostado. No ambiente produção, com discos performáticos e uma rede realmente no escopo Enterprise, esse processo é muito mais rápido. Tá? Espero que tenham gostado. Grande abraço e até mais.